Está gravando. Não falou nada, mas está gravando. Ele antes dava um avisozinho, né, que estava gravando. Agora nem isso mais. Boa O Wendel noite. tirou, ele avisou que ele tirou. Boa noite, meus amores. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Zelda. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. O Obrigado. Alexandre Boa também noite chegou também. agora. E vamos concluir o estudo do capítulo 12, versículo 11, do Evangelho de Mateus, onde Jesus comenta, tendo entrado na sinagoga e questionado se ele iria curar um homem que foi encontrado lá de mão atrofiada, os fariseus perguntaram se ele iria curar aquele homem, porque era sábado, era proibido curar. E ele, então, se refere à ovelha, perguntando aos fariseus, caso uma ovelha caísse num fosso, num buraco, vocês não iriam segurá-la e erguê-la? E o texto é só esse, nós sabemos que depois ele vai prosseguir o pensamento dele, mas é apenas, primeiramente, é colocado nesse versículo 11, e lançada essa pergunta, vocês não iriam socorrê-la? E aí o Aloysio Elias, que é o rapaz, o nosso irmão querido lá de Uberlândia, cujo estudo nós estamos acompanhando, ele informa, que eu achei muito interessante, que na tradição judaica, né, os judeus tinham permissão de salvar, resgatar as ovelhas, que era permitido, embora no sábado fosse proibido qualquer tipo de atividade. Mas como eles tinham uma atividade agropastoril, era atividade profissional, vamos dizer assim, entre aspas, deles, né? Eles ganhavam dinheiro, os judeus ganhavam dinheiro com a atividade agropastoril, dentre outras. Então, como era uma atividade, e a ovelha era importante para essa atividade, era permitido, dentro da lei, que uma ovelha caindo num buraco ou acontecendo qualquer outro acidente com ela, num dia de sábado, ela pudesse ser resgatada. E por isso Jesus, sabendo dessa abertura na lei, questionou os fariseus. Se uma ovelha cair num buraco, num fosso, ela não será erguida e apanhada? Né? Então, nós vamos continuar. Vimos o vídeo até um determinado momento. Agora nós vamos, então, compartilhar para a gente concluir o vídeo, né? Que ele vai falar sobre essa passagem, que é muito interessante. O sentimento. Agora nós estamos casa quebrada. No dia, divórcio. No dia que a razão parar com esse racionalismo burro, no dia que os nossos grandes PhDs deixarem de ser tão burros, o dia que os nossos doutores deixarem de ser tão burros, eles vão botar na aliança de novo, no dedinho, e se casarem com sentimento. Pode falar, Chico. Bravo ele, hein? Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa tarde, Yolanda. Boa noite, Yolanda. Boa noite. Você levantou a mão, Chico? Não, foi por engano. Então tá bom. Então vamos continuar. Tudo bem, Yolanda? Tudo bem. Meio-dia o Aloysio está bravo aí. É. Boa noite, meninos e meninas. Desculpa, mas eu estava sem som. Ok. Boa noite, Alexandre. Bom receber vocês todos. Alexandre. Boa noite. Agora a gente já pode falar de esquerda. Tem esse negócio. O dia que o sentimento e a razão se casarem, direita e esquerda não vai existir mais, porque eles vão estar assim unidos em oração. Mas isso é Gênesis. Oi? É Gênesis. Gênesis? Como assim? Lá da formação. Isso é antigo. Isso é velho.
Na Santa Ceia, o senhor Adelmo, Jesus lá partindo o pão. Se não é que a turma do lado direito brigava com a turma do lado esquerdo, né? O Pedro de um lado acusava Judas, ele que vai trair, ó. Né? Tinha essas coisas, essas bobagens, né? Essas infantilidades todas já existiam, né? Mas, nunca os círculos educativos da Terra possuíram tanta facilidade de amplificação, internet, como agora, em face da evolução das artes gráficas. O Emmanuel ainda fala das artes gráficas, jamais o livro e o jornal foram tão largamente difundidos. Ele estava segurando para não falar de web, mas não falou. Isso é muito interessante. O dia que houver a multiplicação, né? Olha só, gente, óbvio que o Emmanuel, considerando que, segundo as informações, né, do Chico Xavier, o mundo espiritual está 50 anos ou 100 anos mais adiantado do que nós, tudo isso já tinha lá, já existia lá. Tanto que, se vocês lembraram, eu já comentei aqui, que na introdução do livro A Caminho da Luz, Emmanuel disse que ele teve acesso aos arquivos da época, desde a formação do mundo até todas aquelas fases, né, século após século, governo após governo, guerras, até chegar ao século XX. E ele diz, eu via essas cenas como num ecrã, que a gente sabe que é uma tela. Possivelmente ele estava vendo mesmo numa tela, mas como ainda não havia sido muito difundida essa história de televisão, era uma coisa que estava surgindo há pouco tempo, ainda era, se não me falha a memória aqui no Brasil, em preto e branco, porque Emmanuel né, exatamente, porque mais ou menos em 1960, 70, a gente assistia o jogo de futebol ainda, acho que em preto e branco. Quer dizer, não sei nem se na época de Emmanuel, quando ele publicou esse livro, que acho que foi 38, A Caminho da Luz, se já existia televisão. Talvez até nos Estados Unidos houvesse, porque antigamente levava mais de 20 anos para as coisas chegarem aqui no Brasil. Agora é que é tudo rapidinho, né? No Brasil, nessa época, não tinha televisão. Em 38, não. Pois é, e ele falava no ecrã e a gente não sabia nem o que era tela. O que é tela? A única tela que a gente conhecia era a tela de cinema, não é verdade? Então, realmente, E o que era ecrã? É tela. Ah, tá. É como se fosse tela de plasma, na realidade. E Emmanuel diz que via todas aquelas cenas que eles vai se reportar no transcorrer do livro, como num ecrã. Via passarem as gerações, via passarem os povos, via tudo passar, né? Quer dizer, algum dia eu quero ver se eu tenho oportunidade de ver isso, se eu tiver merecimento. Vamos lá, mais algum comentário, gente? Se você quiser passar pelo que Emmanuel passou, com certeza você vai ter. Não, eu vou ver. Obviamente que as coisas vão estar muito mais modernas, né? E eu não vou precisar ter o mérito que ele tinha. Eu acho que vai ser aberto para qualquer pessoa que chegar lá, qualquer perrapado como eu, que chegar no plano espiritual, eu acho que vai ficar aberto para qualquer um, né? Porque naquela época dele precisava ter mérito para ter acesso a esses arquivos. Acho que à medida que a gente for conseguindo, né, a modernidade, a tecnologia aumentar, ampliar lá, vai ser mais acesso, ainda mais que quando eu desencarnar, não sei quando vai ser, talvez o mundo já não esteja mais tão ainda carregado de mal, né? Talvez a gente já tenha adentrado, iniciado ao mundo de regeneração, né? Segundo as previsões aí, não sei, isso é... Lá para 2050, né? A Ivana que postou, acho que foi no grupo lá do nosso grupo de mediunidade de 4, você chegou a ver eu vi. Uma programação 2034, né? Ah, não, o progresso que haverá nas ciências, né? Principalmente com a tecnologia, né? Uhum. É um negócio, assim, para a gente, muito acelerado, né?
De uma forma exatamente. acelerada mesmo. Acelerado mesmo. Yolanda, se você tiver a oportunidade, se você já assistiu, quiser assistir de novo, isso aí para quem estiver aqui ouvindo, tiver a oportunidade de assistir o Pinga Fogo, em 2 edições, né, que houve 2 Pinga-Fogos, um, se não me engano, em julho e o outro em dezembro. Aquela entrevista com o Chico Xavier, que O durou Chico, né? 4 horas e meia, ele diz Sim. lá que, a partir do tempo em que foi dado de moratória para a terra, se não houvesse guerra, que ele, inclusive, achava que ia haver. Quer dizer, que você vê que ele não estava com tendencionismo, né? Ele achava que não ia haver, que ia haver. Mas que, se não houvesse, que a tecnologia ia dar um salto muito grande. E várias coisas a ciência ia descobrir assim, de uma forma muito rápida. É justamente o que está acontecendo, né, Yolanda? Vai acontecer. Mas é interessante o que a Ivana postou. É bom. Eu vou dar uma olhada. Vários itens. A palestra da terça-feira, de 2 semanas atrás, eu acho que é Luiz Hu, H.U. Sim, Luiz Hu Rivas, eu conheço o rapaz. Ele fala muito sobre isso. O Rivas, isso. Ele está falando muito disso também, da questão do progresso, da comunicação entre planetas, né, de seres de outros planetas. E muito interessante a palestra dele, eu gostei muito. Vou até, quando eles postarem, eu vou até rever novamente. O Chico diz nesse programa... Pra gente. É muito interessante. O Chico diz nesse programa, Pinga Fogo, que os homens iriam construir eu esqueci a palavra que ele usou, fazer uma construção de vidro na Lua, que seria para... Isso mesmo que ele fala. Isso que ele fala na palestra dele. Exatamente, isso aí o Chico fala. Você sabe que isso está em processo. A NASA está construindo um projeto Artemis. Olha só. O projeto Artemis, na mitologia grega, é a irmã de Apolo. Exatamente. Estão fazendo referência ao projeto Apolo, que foi a primeira missão à Lua. Eu li alguma coisa a respeito também. E isso é justamente o que eu ia comentar, porque isso foi uma previsão de Chico, que ele falou que o homem ia construir uma estrutura de vidro e para poder haver, né, uma reunião dos povos lá, que fossem à Lua, né? E depois que fosse feita essa construção de vidro, que a comunicação entre os planetas ia aumentar, ia assim, ficar mais fácil, ia acontecer mais. E eu fico assim, meu Deus, como será que esses espíritos vão se manifestar assim de outros planetas com a gente? A gente sabe de casos isolados, não tem nem comprovação muitas vezes, mas ele diz que vai ser assim, após a construção, e agora, como o Marcelo está falando aí, essa coisa está em planejamento, né? Eu assisti esse Pinga Fogo aí ao vivo. Não. Hein? É uma plataforma, não? Ele disse que era uma construção, tipo... Ele falou igual a Giselda está falando, uma construção de vidro que viria também de base na Lua. Inclusive, eles iriam achar oxigênio na Lua através da água, que naquela época ninguém cogitava de água na Lua, né? E depois, hoje, já se tem, já se descobriu, né? Descobriu que tem água, exatamente. Tudo que o Chico falou está acontecendo, gente. Sem contar nas pesquisas que estão acontecendo, já através do aperfeiçoamento da transcomunicação, para que se haja melhor gravação de espíritos, melhor contato, né? Sim. Através dos instrumentos. Porque a visão que você tem do que vem por aí é fantástico. A visão que você tem dos espíritos, que eu já tive a oportunidade de ver esses trabalhos, né? É uma visão muito... Não é uma coisa perfeita, uma imagem nítida. É uma imagem meio... Não é nítida, Pois é. Então, é interessante. A pessoa, gente... Meu Deus, vamos lá, vamos prosseguir aqui, então. Tem um grupo em Belo Horizonte que tá pesquisando sobre isso, aperfeiçoando esse processo. Se Deus quiser, é programa para os próximos anos, né? Entretanto... O que vem por aí é algo fantástico. Com certeza, com certeza. Aguardaremos.
Imprensa, e aqui ele caberia a rede, quase de modo geral, é órgão de escândalo para a comunidade e centro de interesse econômico para o ambiente particular. Olha como é que funcionava a coisa. Tinha uma maioria, na época, uma multidão, uma massa que comprava jornal. Tinha o cara do jornal e tinha uma minoria que lucrava, se beneficiava com o impacto, com o efeito que as notícias de jornal tinham sobre a massa. Então, quem orientava o que o jornal ia dizer ou não dizer era o banqueiro, era o grande industriário, era o grande fazendeiro, era o grande político que manipulavam os órgãos de imprensa. O que aconteceu com os dias de hoje? Ninguém usa mais órgão de imprensa como antigamente. Alguém aqui no domingo de manhã vai na banca comprar o jornal? Quem que são os jornalistas de hoje, dona Joana? Nós. Qual que é a banca de hoje? Eu lembro de eu chegar na banca assim, meio de rabo de olho, assim, olhar os jornais, as notícias, dar uma olhada. Hoje tem uma coisa chamada feed de notícias do Google. Aí você vai lá. Nós somos os jornalistas e nós somos os leitores das matérias que nós produzimos e publicamos. Mas continua a ter pequenos grupos que se beneficiam desse noticiário. Com uma diferença. Antigamente, quando os jornais eram sérios, muito embora manipulados, mas existia uma profissão, existia uma figura chamada ombudsman. Era o leitor crítico. Era o cara do próprio jornal, que o papel dele ele era pago. Era funcionário do jornal, seu Murilo. O papel dele era ler o próprio jornal e fazer crítica. Ele criticava o próprio jornal. Né? Fazia uma crônica falando, ó, aquela matéria nossa estava errada. Tá? Ele fazia a crítica do próprio jornal. As redes sociais não têm filtro. Não tem filtro. Não tem um redator-chefe. Não tem alguém que barra e fala, isso aqui é imoral. Não tem. Sai tudo quanto é baboseira e tudo quanto é comentário sobre as baboseiras. Porque se tem uma coisa mais boba que as baboseiras, são os comentários sobre contra e a favor. O contra e o a favor. Não sei quem fala mais besteira. O contra ou a favor. E por que isso? O Emmanuel está dizendo aqui. Sabe por que isso? Porque antes, no início da modernidade, numa primeira fase da modernidade, o homem de intelecto, o homem brilhante, o homem erudito se ufanava da própria cultura e se sentia à vontade para dizer o que quisesse, e por isso ele falava besteira. Mas na modernidade tardia, que alguns chamam de pós-modernidade, todos nós nos ufanamos. Todos nós. Então todos nós nos achamos muito inteligentes e capazes de opinar sobre qualquer assunto. E sempre com uma postura de juiz. Aí fica esse festival de burrice. Então, sobre isso eu não vou falar porque eu não conheço. Eu não li sobre o assunto. É onde eu vejo assim, fico triste, assim, porque a gente dedica uma profissão, né? Formei com sacrifício. Eu tinha que escolher entre comprar o passe de ônibus, comprar o pão de queijo, ou tirar xerox do livro na faculdade, para formar em história. Aí eu vejo o sujeito que nunca leu Adam Smith criticar o Adam Smith. O sujeito que nunca leu Marx criticar o Marx. Se você não leu um livro do Adam Smith, não critique o liberalismo. Se você nunca leu um livro de Marx, não critique Karl Marx. Porque se você não leu, você não pode opinar. Quando eu vou num encontro
E às vezes uma perguntinha capciosa no final, pergunta assim, o que você acha do livro do médium tal? Eu falo assim, não acho nada porque eu não li. A pessoa fica meio sem graça, fica um climão assim, não li, eu vou falar? Não li. Mesmo quando você lê é diferente de estudar. Fala, olha, eu li, mas fiz uma leitura, eu não me sinto à vontade para falar sobre este ideário, porque eu só li uma vez. E é algo tão profundo que eu precisaria me debruçar mais sobre. Isso que eu estou falando vale para o Evangelho também, viu, gente? Isso vale para o Evangelho. Você tem que ir com calma. Falar, isso pode ser, vocês já repararam de vez em quando eu falo assim, olha, pode ser que o homem da mão mirrada, pode ser, porque eu não sei. Aí na sequência vem outra pergunta. Aí o pessoal vai aprofundando, ó. A decadência intelectual, essa, né, 207, é na sequência. A decadência intelectual pode prejudicar o desequilíbrio do mundo? Ó, sem dúvida. Sem dúvida. E é por essa razão que observamos na paisagem político-social da Terra as aberrações, os absurdos teóricos, os extremismos, operando a inversão de todos os valores. Olha só. O Emmanuel não está fazendo crítica aos filósofos, a nenhum deles. O Emmanuel está fazendo crítica à multidão. Emmanuel não está criticando Karl Marx, Emmanuel não está criticando Adam Smith, Emmanuel não está criticando o Gramsci, o Emmanuel não está criticando o John Keynes. O Emmanuel está criticando a massa que faz uma leitura, acha que conhece aquilo profundamente, transforma, portanto, aquilo em dogma, porque toda ideia que não foi suficientemente filtrada e digerida e processada, quando ela é defendida sem embasamento, ela vira dogma. E aí, quando você defende dogma com truculência, o nome disso é fanatismo. Não importa que ideário você defenda, não importa que posição político-social, o Emmanuel está falando de político-social, não importa. Se você defende aquilo como um dogma, com servilismo intelectual, isso mostra que o seu intelecto está totalmente contaminado por um cupim chamado vaidade, arrogância. Como é que detetiza isso? O cupim ataca a árvore forte. Qual que é o tipo de madeira que o cupim gosta de atacar? Não é, Tonzinho? A madeira que está no telhado, ele ataca? Ataca. Isso. O nosso especialista em madeira, Antônio Nogueira, ele está explicando aqui que o cupim ele tem preferência por aquela madeira macia, aquela madeira que não é resistente, aquela que não é forte, que não tem fibra, tal qual o nosso psiquismo. A gente precisa ter fibra moral para resistir a um cupim interno que é a vaidade. E o que dá essa solidez, essa vivacidade ao tronco? Seiva. Sentimento. Ó, não é, Emmanuel? Excessivamente preocupados com as suas extravagâncias,
Os missionários da inteligência trocaram seu lavor junto ao espírito por um lugar de domínio. Como os sacerdotes religiosos que perguntaram à luz da fé pelas prebendas tangíveis da situação econômica. Olha só, sacerdotes da fé. Nós estamos discutindo há algumas semanas sobre quem? Fariseus. Semelhante situação operou naturalmente o mais alto desequilíbrio no organismo social do planeta. Prestem atenção que vai aqui uma aulinha de história agora. Ó. E como prova real desse acerto, devemos recordar que a guerra de 1914 a 1918 custou aos povos mais intelectualizados do mundo mais de 100 bilhões de francos, salientando-se que, com menos da centésima parte dessa importância, poderiam essas nações haver expulsado o fantasma da sífilis do cenário da Terra. Guerra de 1914 a 1918. Que guerra ele está falando? Primeira Guerra Mundial. É uma coisa interessante, né, que ele está falando, porque realmente essas ideias dogmáticas, essas ideias dos intelectuais, a maioria, porque o povo mesmo não tem acesso a esse conhecimento. E são os intelectuais que manipulam todos os argumentos, que manipulam a vontade daqueles que eles querem induzir, né? Que brigam, que discutem, que colocam fogo em muita coisa. E como ele disse aí, se não houvesse havido a guerra, o dinheiro, menos da metade do dinheiro, poderia ter sido usado para debelar a sífilis. E quantas enfermidades e quantas pandemias poderiam ter sido evitadas se o dinheiro não houvesse sido empregado em armamentos, não é? Em bombas. E eu fico olhando, às vezes, observando, eu gosto muito de documentário. E tem um canal, não sei se vocês já viram esse canal, chama Smithsonian. É um canal americano e ele passa muito documentário, passa muita coisa interessante. E ele, às vezes, mostra determinados estados dos Estados Unidos e mostra todo aquele arsenal bélico lá guardado, armazenado. Muitos, inclusive, muito material bélico, já, inclusive, do século, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, que hoje estão fazendo parte de museus até a céu aberto, para serem visitados. Restos de defesas, de locais de defesa, e aviões, bombas, canhões, e eu fico pensando, gente, quanto dinheiro, quanto desentendimento, quantas mortes, quanto ódio gerado por esse tipo de pensamento inferior do homem ainda, né? pela sua vaidade, seu orgulho. E hoje está aí esse material todo parado, enferrujando, tem que ficar fazendo uma manutenção constante para que ele possa servir para gerações futuras verem como era, como foi, como foram as batalhas. Olha quanto dinheiro empregado, eu não sei se eu estou falando erradamente, mas que poderia ter sido, né, como é que se fala? Canalizado para outros tipos de ajuda a tantos povos pobres. Investido a educação, Exato, a saúde. A alimento, né? Saúde, enfim. Você vê... Pode falar. Vamos falar, em teoria, para esses povos, isso já estava superado, né? Vamos falar assim. Então, eles investiram o excedente, vamos falar assim, o excesso deles nesse tipo infelizmente, nesse tipo de recursos, né? Nesse tipo de situação. É impressionante. Ele está falando, quando ele fala no Adam Smith, no Karl Marx,
O Karl Marx, todo mundo sabe, né, que deu origem ao marxismo, era um revolucionário socialista, era filósofo, era... E o Adam Smith, o livro dele mais famoso era A Origem da Riqueza do Homem. A riqueza fala das sobre a nações, economia, né? Inclusive, o Marx ele foi um crítico severo do espiritismo, né? Exato. E por aí vai, Existe né, uma gente? documentação, os documentos, manuscritos, que confirmam isso. Eu já ouvi falar alguma coisa, mas eu nunca vi documentação a respeito. Estou vendo. Interessante. Existe, mas, sim. Vocês veem a questão das nossas riquezas. Diz Kardec, vocês se lembram disso naquele capítulo do Não se pode servir a Deus e a Mamon, do Evangelho segundo o Espiritismo, que ainda que se dividisse toda a riqueza do mundo, isso não seria suficiente para matar a fome, porque ia ser muito pouco para cada pessoa. Comparando, na hora ele fala sobre a população da época, imagina hoje. E ele então diz que é importante que a riqueza esteja nas mãos de uns poucos, para que esses poucos possam movimentar essa riqueza em benefício da própria humanidade. E aí nós vemos as descobertas científicas, as descobertas médicas, né, na ciência, as vacinas, uma série de descobertas maravilhosas que foram, que hoje nós, por causa das quais nós podemos atuar no mundo com muita facilidade, em comparação com as gerações de outras que ficaram no passado. E essas pessoas que tinham essa quantidade de dinheiro, né, souberam manusear esse dinheiro, souberam canalizar, fazer esse dinheiro gerar recursos que puderam ajudar a humanidade. Sem isso, a gente estaria talvez quase lá no início da nossa humanidade ainda, né? Se não fossem essas fortunas maravilhosas que vieram com esse objetivo. Embora muitos usem o dinheiro apenas para si próprios, mas, graças a Deus, muitos outros usaram em benefício dos povos, né, das humanidades. Fala, Chico. E ele diz mais ainda, né? Ele falou que suponhamos que dividindo toda a fortuna de forma igual para todo mundo, de forma igual, que resolvesse o problema de cada um, tudo voltaria novamente a estaca zero, porque nem todos estão preparados para administrar as suas fortunas. Então, os pobres que eram pobres voltariam a ficar pobres novamente, porque gastariam tudo e voltaria tudo a estaca zero. E quem soubesse, aqueles que estavam preparados para saber administrar de forma melhor, com certeza ia multiplicar, né? Então, muito bem lembrado, é isso mesmo. Muito bem lembrado. Perfeito. É o exemplo dos talentos. Isso, Helder. Boa lembrança também. Quem foram as nações que promoveram a Primeira Guerra Mundial? As ditas, auto-intituladas, autoproclamadas, mais desenvolvidas e intelectualizadas do mundo. Alemanha, França, Inglaterra, Itália. Até porque as nações mais pobres estão às voltas com a fome, as doenças. Quem que vai pensar em desenvolver armamentos, equipamentos de guerra, se eles não conseguem nem ao menos sobreviver direito? Prover a sua própria subsistência. Depois, né? Como se já não tivessem provado grande burrice, na segunda repetem a dose. Agora vamos entender o que aconteceu ali? Tem que entender as coisas. Qual foi o pivô da guerra? Imperialismo afro-asiático ou neocolonialismo afro-asiático.
Sabe por que eles guerrearam? Porque a África e a Ásia era muito rica em matéria-prima, mão de obra e massa consumidora para o parque industrial europeu. E a ganância europeia daquele período era enorme. Então, olha só, quando um europeu daquele período, um grande financista europeu, olhava para a África, sabe o que ele enxergava, Tonzinho? Ele enxergava ferro, ele enxergava madeira, ele enxergava petróleo no Oriente, que ele podia explorar a preço de banana. Além disso, ele podia montar suas fábricas na primeira linha de produção lá e pagar mixaria para esses africanos e esses asiáticos. Aí eu pago mixaria. E depois eu revendo para eles e eles vão comprar. Aí a Alemanha falou assim, não. A Bélgica, né? O Congo é meu. Aí a Itália, não, a Etiópia é minha. A França, a Argélia é minha, hein? Ninguém bota a mão na Argélia, é minha. Né? Exatamente. Vão pôr cerca na África. A África não tinha cerca. Puseram cerca, ergueram bandeira, a África é nossa agora. E começaram a brigar por causa disso. E a questão da massa trabalhadora foi também desviada para a escravidão, né? Justamente por haver muitas pessoas lá, uma quantidade muito grande de mão de obra. Eles começaram, só que nessa época já é um pensamento bastante, também em todas as épocas, bastante material, porque eles usavam os pobres dos negros como animais, eles consideravam esses afrodescendentes como animais. Eles não tinham direito a nada. Inclusive, eles iam muitas vezes em navios, né, dito negreiros, navios contratados para isso, iam às vezes lá para as Bahamas, passavam por ali para vir, caso com destino ao Brasil ou destino a outras ilhas mesmo, e não chegavam sequer a ver a beleza daquelas águas, porque estavam ali no meio daquele porão infecto. Mas isso é coisa que passou, eu só apenas lembrei da massa trabalhadora, da massa operosa, essa aí nem dinheiro recebia, né? Era só doar trabalho, embora nós, espíritas, isso é importante que a gente ressalte, saibamos que, embora a gente não obstante a gente se fique indignado com essa situação, que graças a Deus já acabou, a gente saiba que todos que passaram por essas dificuldades estavam resgatando. Apenas para explicar que isso não foi assim por acaso, né? Muito nos machuca recordar isso, muito nos deixa entristecido pela ganância do homem, mas nós sabemos que, aproveitando essa ganância, a lei divina utiliza a própria imperfeição dos homens para corrigir imperfeições de outros, para o resgate de outros, né? E a Europa está sofrendo essas consequências agora. Isso. Os refugiados estão indo para lá, saindo desses países, cobrando agora o preço. É a dívida histórica que tem esses países, né? Com a África, Isso, com os povos negros. A lei do retorno. Exatamente. Em contrapartida, também os Estados Unidos está se vendo tendo que fazer um muro para evitar a invasão de pessoas querendo morar lá. Eu acho que é no livro Caminho da Luz, o Emmanuel fala, né, que enquanto ou foi no Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, estou confundindo. Foi no Brasil Coração do Mundo. Ele fala que o Brasil é o coração do mundo e os Estados Unidos seria o cérebro do mundo. Uhum. Exatamente. Até a Polônia também está construindo um muro, né, para evitar que outros povos adentrem Mas isso aí, que agora tinha que começar a cair, a derrubar os muros, né, como a Alemanha, né? Mas vai chegar lá. Isso vai se reerguer,
vai se erguer e vai cair Vai depois. cair, vai ser derrubado, com É certeza. temporário, é temporário. É a lei da Igual causa Berlim. e efeito, não importa o tempo. É porque nós estamos chegando Igual no o Muro de final, né? Berlim. O finalzinho dos ais, né? Da época dos grandes ais, das aflições. E nessa época as aflições tendem, né? Segundo as prescrições aí dos nossos, até dos profetas, do próprio Jesus, tendem a aumentar, para depois que chegarem num ponto assim que choca a todos, aí as coisas vão se acalmando, faz parte, né? Da evolução das humanidades e dos povos, Faz dos parte do planetas. processo, né? Vai melhorar um pouquinho mais ainda até começar a melhorar. Com certeza. Ainda bem que eu estou perto de vocês, para me melhorar. Ai, Helder. Foi isso. Se mataram. Milhões e milhões de mortos. Em 2 guerras sequenciais. Por povos ditos altamente intelectualizados. O Emmanuel está fazendo a crítica a isso. E detalhe, viu, gente? Sobretudo na Segunda Guerra Mundial, para a gente parar com essa bobeira de ficar brigando por causa de posicionamentos políticos sociais. Na Segunda Guerra Mundial, tanto o poderio do Stalin, um ditador sanguinário socialista, quanto o poderio norte-americano sanguinário capitalista, traçaram linhas de exploração de uma Europa em ruínas. A dividiram no meio. E por conta dessa divisão, o mundo ficou em permanente tensão por mais de 20 anos, com medo de um holocausto nuclear. Eu vou me posicionar de algum lado? Querer se posicionar de algum lado é não conhecer história. Só se posiciona de um lado ou de outro quem não conhece história e quem não conhece evangelho. Porque Jesus não se posicionou nem com fariseus, nem com romanos. Ele permaneceu ele mesmo. Mas, Luísio, o que vai me orientar de como eu devo me posicionar de maneira a não me contaminar com esse intelectualismo que promove dissensões? Como? Sentimento. Porque quando eu tenho sentimento, a morte de qualquer criança me comove, de direita ou de esquerda. Pobre ou rica. Corintiano ou palmeirense. A morte de qualquer criança me comove. Porque é o sentimento humano. E aí a gente encerra, né, com o livro O Essencial. Então, o título desse livro eu já acho fenomenal. O Essencial. Qual que é a essência? Quando a gente corta um sândalo e ele deixa o que no machado que o feriu? Né? A essência, que é a seiva. Então, o essencial é a seiva. O essencial é o sentimento. O essencial é o sentimento. Né? O intelecto é a estrutura, o cérebro é a estrutura, é o corpo. Mas o que dá vitalidade para esse intelecto é o sentimento. Sem a seiva, o intelecto fica ressequido. Lá tem uma lição, a lição 1, que se chama Vem e Auxilia. Ou seja, sai do intelectualismo, da discussão teológica e vão para a prática, para o bem praticado. E aí ele começa dizendo assim, o Emmanuel: acendeste mais luz na inteligência e por isso consegues observar mais longe o campo das necessidades humanas. Olha, com a inteligência a gente consegue perceber mais claramente quais são as necessidades humanas, mas isso não significa nada. Uma grande inteligência
pode conseguir descobrir, por exemplo, que o meio ambiente, que os oceanos estão correndo sério risco. Isso não significa nada para ele. Um grande cérebro pode se dar conta, por exemplo, que a sociedade é desigual. Que existe uma injustiça social horrorosa. E isso não significa não fazer diferença para a pessoa. Não incomodar. Por isso, Emmanuel vai dizer: entretanto, não ouvides estender a mão aos companheiros que renteiam contigo, chegando da retaguarda. Sai da mera observação dos problemas e vai para o envolvimento com eles. Está dizendo, por exemplo, para o grande geógrafo: sai da geografia humana observando simplesmente a desigualdade no campo, né? E vai ver como se organiza cooperativas de atividade comunitária, aproveitando, por exemplo, terrenos, né, que estão improdutivos. Faz um projeto social de horta comunitária. Um grande médico pesquisa e descobre, por exemplo, que a mortandade infantil em tal região é muito grande. Sai depois do gabinete, do escritório, né, do bloco universitário e vai para a comunidade ver, e agora, como é que eu consigo reduzir a mortandade infantil aqui? O que dá para ser feito? Às vezes coisas simples. Ensinar a ferver a água, ensinar a lavar as mãos. Não vou ensinar, não há nada indigno em sair do consultório para ir para, né, para a convivência. Ontem, igualmente, tateavas. Hoje conheces. Você conhece hoje? Então, olha para a sua mão direita e veja, está ressequida ou não. Olha para dentro e veja, sonde como está a sua intelectualidade, o seu intelecto. Se ele está saudável ou se ele está mirrado. Semana que vem nós vamos continuar esse assunto, tá? Até semana que vem. Giselda, qual a data desse programa você tem aí? Você sabe? Ele era dezembro, eu acho. Eu não sei, eu só sei que até 2018. Que agora que eu fechei, eu não sei se eu tenho ainda, se eu consigo. Peraí. Não pode. Giselda, eu tenho aqui que você tinha me pedido para ficar com ele aberto. Ah, tá. Chacou é o crânio, bichinho. 2 de abril de 2019. Não, Helder, é porque ela tinha me pedido. 2019 já, que bom. É 2019. Ela tinha me pedido para deixar já aberto, porque ela poderia atrasar. Eu ia atrasar, Não, mas você é fera, garotinho. Tá falando aí, botar a mão aí, ó. Marcelão aí, ó, engenheiro aí, a gente varrendo os trem lá, ele pega junto. Eu gosto de ver, entendeu? Bom, gente, mas com relação, então, à questão da mão mirrada, ele foi muito falado, né, sobre a mão mirrada, sobre o significado da mão mirrada, e ele falou sobre mais ênfase que ele deu foi a questão das opiniões, né, contraditórias, dos dogmas, dos pensamentos vaidosos dos judeus, dos fariseus, e também dos povos, as tendências. E eu me lembrei, interessante que eu me lembrei, eu estava vendo A Caminho da Luz, ele falando sobre Esparta, Emmanuel, falando sobre Esparta e Atenas. Você lembra disso, Jacob? Esparta... Eu lembro dele falar, mas eu não lembro o que ele falou, não. Eu lembro dele comentar sobre Esparta. Esparta eram os espartanos. Quem administrava Esparta era um ditador. Então, Esparta era administrada por espíritos que mandavam, manipulavam o povo. O povo não tinha direito a estudo. Eles eram apenas estimulados, incentivados, obrigados a se preparar
para guerrear, ele era um povo guerreiro. Não podiam ter acesso ao conhecimento, à educação, justamente para não ter conhecimento, né? E, por outro lado, Atenas era o oposto. Era aquele povo voltado para as guerras, o povo que lançou a democracia e buscava amparar o povo de maneira a minimizar as suas dificuldades. E aí ele diz, Esparta e Atenas, na realidade, podem ser vistos lá no futuro, na atualidade dele, do Emmanuel. E ele fala, em Esparta a gente pode perceber a Alemanha socialista, a Rússia, né, que dividiu a Alemanha em duas, né, que manipulava o povo. E em Atenas a gente pode observar os países de democracia mais aberta, e se preocupam mais com o povo, em proporcionar educação, qualidade de vida, saúde. E ele diz que é interessante, porque aquilo lá foi uma espécie de exercício daquele povo, e que agora eles, infelizmente, acabaram repetindo, né? E muitos desses que estavam lá reencarnaram nesses outros povos. E aí a gente está vendo que, no futuro, o que está acontecendo é que essa questão de manipulação das pessoas está acabando, né? Hoje existem esses grandes ditadores que imperam, que a sua vontade tem que ser feita, o povo não pode opinar, muitos não têm acesso à internet, como a Coreia do Norte, outros têm uma internet controlada, como a China. Tem a Venezuela também, que sofre muito pela imposição e sofre dificuldades de toda espécie alimentícia, de saúde, de habitação. Mas isso tudo a gente sabe que são situações pontuadas, né? Aqui e ali, que a maior parte do mundo já está começando a ficar. E tem também aquele regime socialista que pode também trazer grandes benefícios, como, por exemplo, na Suécia. É um regime socialista, mas lá, apesar dos impostos serem muito elevados, o povo ganha muito bem. O que aqui um gari receberia 1.000, no máximo, né, R$1.000, lá um gari recebe o equivalente a 25 mil. Então, existe uma saúde bastante fácil para atendimento das pessoas, as pessoas enfermas. A saúde, embora seja pública, é uma coisa bastante eficaz, um trabalho bastante eficaz. Serviços de toda ordem, todas as facilidades, não existem dificuldades, talvez até por isso exista muito suicídio, porque não existe gente pobre na rua. Todo mundo ganha o suficiente para viver bem, se locomover, reter a sua vida farta, saudável. Então, eu acho até que é um pouco extremista esse caso, porque, tudo bem, é importante, mas como não tem dificuldades, as pessoas acabam se cansando de tanta facilidade. E por isso que há essa questão do suicídio, porque não tem nada para fazer, tudo está pronto. Não tem que ter esforço para alcançar alguma coisa. Tudo é oferecido com muita fartura. Aqui no Brasil ainda eu acho que nós estamos bem demais, porque apesar de controvérsias, nós temos o povo mais ligado, não na grande maioria, mas uma boa parte, ligado na parte da religião. Nós temos a doutrina espírita que está cultivando essa semente nos corações, mesmo que não sejam de denominação espírita, eles vão assimilando os ensinamentos espíritas. Então, nos países, pode ser que alguns estejam mais adiantados, outros tenham ditadores, mas cada povo tem a sua particularidade em si, né?
e ninguém sofre por acaso, igual o Egeu comentou há pouco aí. Então, é essa a necessidade. Mas do adiantamento, a gente não pode dizer que os Estados Unidos é mais adiantado do que o Brasil ou a Europa, porque o Brasil, em termos espirituais, já está mais adiantado do que eles. Então, é uma grande inversão de valores, né? Porque o materialismo é o pior que tem. O espiritismo vem principalmente a combater esse materialismo, porque o pessoal fica pensando mais na vida mais tranquila. Claro que a parte social é das mais importantes, mas é justamente serve de escola, para quem aprendeu alguma coisa, ajudar quem não aprendeu nada. Então, pelo lado espiritual, nós ainda estamos em vanguarda. Podemos estar mais atrasados na área tecnológica, mas, por exemplo, na área de negócio, o Brasil é um dos mais adiantados do mundo. Tem tecnologia de ponta no campo. Sim, com certeza. Bastante, é verdade. Mas é isso, meus amores. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ritinha, tudo bem? Oi, queridos. Oi, gente, tudo bem? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Fale. Eu estou assistindo aqui essa aula, vocês falando, parece que eu estou ouvindo tudo repetido. Sabia? Que bom. Porque o som que eu já vi. Tá, entendi. Uhum. Você falando, Chacu falando, todo mundo falando. Eu estou assim, parece que eu estou tendo um reprise. Déjà vu. Não sei se eu já ouvi isso de vocês. Gente, eu já ouvi isso. Eu estou até comigo assim, ué, por que estão repetindo? Mas você acha que a gente não tem uma pré, não? Nos planos, a gente tem uma reunião antes, menina. Você está lá. Será também que não é porque a gente repete muitas coisas? Pode ser, a gente também repete. Não sei, eu tô assim, uai, gente, já falou isso, eu tô assim. Mas a gente também repete muito, né, Rita? Não, justamente mas tá para bom, poder o ensinamento entrar, né? Entra. Até o próprio Aloysio falando, aí eu falei assim, uai, gente. Que bom. Tá bom, para mim é ótimo. Então tá, meus amados, nós vamos chegando ao final do nosso estudo. Foi muito bom estar com vocês. Semana que vem, então, a gente começa o versículo 12, vamos ver se tem, né, que deve ser muito interessante também, que ele vai falar justamente a continuação, né? Se as ovelhas podem ser resgatadas, por que o homem não poderá, né? Mais ainda, porque o homem é mais importante do que uma ovelha. Aí a gente vai prosseguir esse ensinamento. Um bom domingo para todo mundo. Beijos. Beijo. Fiquem abraço com para tia Amigo. Beijo, gratidão, gente. Boa noite, Gisele. Gratidão. Boa noite. Gratidão, Beijo valeu. para todo mundo, gente. Boa com muito carinho. noite. Obrigada. Beijo no coração de todos. Cada um. Obrigado por estarem novamente aqui, ouvindo novamente essa aula, que eu acho que eu ouvi essa aula em outro local. Estamos juntos, Rita. Que bom. Beijo Bom no ouvir coração você de também, todos. Rita. Bom ouvir Durante o sono a gente estuda. Obrigada por tudo.